profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Assim diz a palavra do nosso Deus: Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa, à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai, a compreender, pela leitura da Tua palavra e pela iluminação do Teu Santo Espírito, a solene advertência que o Senhor faz ao Teu povo através desse texto. Que todos nós, ó Deus, saibamos tirar deste texto a porção que nos cabe nesta noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Muito bem, se você tem esta Bíblia aí que tem os temas em cima, então já ficou claro para você qual que é o assunto nosso. O assunto de Miqueias é a verdadeira espiritualidade. Como que eu chego a esta vida centrada na palavra de Deus, na vontade de Deus, de tal maneira que equilibradamente eu viva a verdadeira espiritualidade que Deus quer para a minha vida. Que eu volte ao centro daquilo que é a vontade de Deus para os seus filhos enquanto nesta terra. O problema é, em toda a profecia, que o povo de Deus conhecia o que Deus esperava deles, mas vivia uma vida dupla. Uma vida que esboçava através das falas, da inologia, da liturgia, das práticas cerimoniais, da agenda litúrgica, esboçava compreender qual era a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, o problema é que estas pessoas, este povo de Deus, cultivava uma vida muito diferente, uma vida oposta àquela que eles mesmos ensinavam através do seu culto e através daquilo que eles aprendiam na palavra de Deus. E eles faziam claramente uma dicotomia que é antiga e é ao mesmo tempo atual. Eles separavam a vida sacra, a vida eclesiástica, a vida espiritual, entre aspas, da vida secular. Algo muito comum ao que nós fazemos hoje em dia, porque nós também temos até no nosso linguajar, no nosso vocabulário, essa dicotomia. E vez por outra a gente se trai, né, dizendo esta bobagem, porque nós já vimos no capítulo 1 e vamos continuar vendo sobre isso, que a nossa vida ela não é dupla, ela não é tripla, ela não é quádrupla. A nossa vida é uma só. Não tem como eu dividir cartesianamente a minha vida de tal maneira que eu tenho um lado espiritual, eu tenho um lado secular, eu tenho o lado profissional e o lado emocional. Quando você vai trabalhar, o seu emocional vai junto com você. Quando você chega do seu trabalho, as suas responsabilidades do trabalho chegam também junto com você. Quando você chega na igreja, você não chega só com o corpo, você chega com a alma, com os pensamentos. Você traz com você todas as suas preocupações. Não existe essa divisão. E Deus, por sua vez, está em todos os lugares. Ele me vê em todos os lugares.
Ele me sente em todos os lugares, Ele me observa. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam sobre toda a terra. E então não há um lugar nesta terra em que eu não esteja diante de Deus para o adorá-lo. Não há um lugar nesta terra que eu me oculte da presença de Deus. Então tanto o que eu faço aqui é culto e adoração, quanto o que eu faço lá no meu local de trabalho, quanto o que eu faço quando eu estou junto com a minha família. Essa dicotomia não existe. E o povo de Israel estava sofrendo exatamente porque eles estavam tentando viver essa vida dupla. E Deus vai discipliná-los e julgá-los. Por quê? Porque eles achavam que eles poderiam ser gananciosos nos seus negócios, mas podiam ser santos na sua adoração. Eles achavam que eles podiam ser traiçoeiros nas suas relações e ao mesmo tempo chegar na congregação, oferecer um sacrifício e vestirem aquela roupagem de santidade, e a coisa ficaria sempre assim. Eles achavam que eles podiam enriquecer ilicitamente e até trazer para o templo o resultado desse enriquecimento ilícito, construir templos suntuosos, coisas suntuosas no templo, portas maravilhosas no templo, e Deus simplesmente ia tolerar essa vida dupla deles como se isso fosse normal. E aí Deus traz uma profecia severa contra eles através de Miqueias, e essa profecia ela deve ser aproveitada por nós também, porque os nossos problemas são muito semelhantes. E agora, depois do capítulo 1, em que Miqueias declara que Deus está comprometido em trazer-nos de volta ao centro, que Deus vai nos levar a fazer um autoexame, que Deus vai nos levar a uma retomada de vida, a assumir compromissos, propósitos diante dele, para vivermos uma vida que esteja em equilíbrio, que seja no centro da vontade dele. Depois que Miqueias faz um lamento pela condição da nossa vida, em outras palavras, ele nos leva a considerar que encarar a realidade é algo importante para que a gente mude de atitude. Primeiro eu preciso ver o real estado em que eu me encontro, em que nós nos encontramos. E aí no capítulo 2, Miqueias vai começar atacando uma das grandes causas dessa vida dupla. E aí é um ensino muito óbvio, muito objetivo, e que nós vamos atacar nesta noite: ganância. O Novo Testamento usa outra palavra para ganância: concupiscência. Mas vai falar de ganância também. Ou cobiça, está falando também de ganância. O tema é: Deus manda dizer aos gananciosos: ai de vocês, porque eu vou destruir com tudo o que vocês adquiriram por ganância. Eu vou acabar com isso. Ao ponto que, se você observar, veja, essa é uma linguagem veterotestamentária, foi escrito no hebraico, é uma cultura diferente da nossa, uma linguagem diferente da nossa, nomes diferentes dos nossos, e um jeito de falar um pouquinho mais engendrado, diferente do nosso. Então a leitura ela é bem truncada, mas fica claro uma coisa: Deus mandou dizer para eles o seguinte: olha, eu vou tirar tudo que vocês têm, ao ponto que vocês mesmos vão dizer: não sobrou nada, Deus nos tirou tudo. Não vai ter um entre vocês que vai dizer o seguinte: ó, deixa eu medir minha terra para ver quanto de terra eu tenho, porque nenhum de vocês vai ter coisa alguma. E se você olhar para a história de Israel, o que Deus faz com Israel? É exatamente isso. Deus permite invasões da Síria, da Babilônia sobre Israel, e depois de outras nações, dos gregos. E o fato é que Israel fica naquele corredor ali, todo mundo passa por ali, saqueia. Mas pior do que isso, toma o povo como escravo e leva para um outro lugar, onde eles não têm nada, onde eles não passam de escravos. Eles não têm nem o templo para poder adorar a Deus. Eles não têm. Eles passam por tudo isso daí, eles conhecem isso, eles vão vivenciar isso. E especialmente no período que está à frente aqui da profecia de Miqueias, nos últimos 400 anos antes de Cristo, vai acontecer uma calamidade de tal magnitude em Israel, que não só aqueles levantes do povo para o exílio, que acontecem lá, desde o ano 700 ou 690 a.C. até o retorno, por volta do ano 400, depois que eles retornam, e eles
continuam com essa conduta e essa vida dupla, eles vão ser atacados agora por todos os grandes impérios que vão passar por ali. Império persa, medo-persa, grego e romano. E cada um que passa, saqueia Israel, tira a terra de Israel, domina Israel, domina Jerusalém, profana o templo e destrói tudo que eles têm. Eles vão ter um pouquinho de alívio, mas ainda assim, vivendo como escravos na sua própria terra lá com os romanos. Porque daí, para fazer uma política de boa vizinhança, o Herodes, pai, resolve reconstruir o templo para os judeus terem a sua adoração e pararem de conflitar com Roma. Mas o fato é que eles vão perder tudo, e essa profecia que Deus faz se cumpre. E qual que é a alegação de Deus? Por que Deus está fazendo isso com eles? Porque tudo aquilo que eles têm é resultado do quê? De maquinação do mal. O que eles tinham era resultado do quê? Quando eles tinham poder, eles iam para suas camas e eles ficavam maquinando o mal. E agora Deus está dizendo: contra esse povo que maquina o mal, eu projeto o mal. Projeto o mal. O mal de vocês, que na realidade é o mal para o bem de vocês. Vocês maquinam o mal de noite e de dia vocês vão lá, tomam a casa do pobrezinho, saqueiam o necessitado, saqueiam a necessitada, toma a casa de uma família, queima a casa de uma família, destrói. É o que está aí nos 3 primeiros versículos. Contra vocês, sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir com todos os bens que vocês têm. Eu vou acabar com isso tudo. Bom, por que Deus fala dessa maneira? Porque ganância é algo que o Senhor condena. A Bíblia, ela é muito clara em relação a isso. E o texto que nós lemos é o texto correlato que eu quero usar com vocês aí do Novo Testamento. É esta palavra de 1 João, que ela traduz muito bem a indignação de Deus para nós em outros termos. Por quê? Porque aí na epístola de 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 a 17, João está falando, inspirado por Deus, a respeito do que Deus não quer que nós façamos de jeito nenhum. Deus diz para nós o seguinte, através de João: não amem o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Então vamos lá. Do que João está falando quando ele faz referência à palavra mundo? Qual que é, o que é isso que ele está falando? Bom, é óbvio que ele está fazendo referência às duas únicas interpretações para a palavra mundo aí nesse texto. Mundo aí nesse texto pode significar o mundo material mesmo, né, as coisas físicas, e também nesse texto significa o sistema de vida sem Deus, o sistema de vida do mundo, não do reino de Deus, mas do mundo. Ele está falando dessas duas coisas: o sistema em que os homens ímpios vivem e também as coisas que existem nesse mundo. Bom, você pode usar as duas interpretações, porque as duas cabem perfeitamente nesse texto. O texto está dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então ele está falando assim, ó, não ame o sistema e não ame aquilo que existe dentro desse sistema, ou as coisas que hospedam esse sistema. Não ame. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É possível que esse segundo aqui esteja falando mais diretamente ao sistema e não às coisas. Mas ainda assim as coisas estão aí dentro. É aquele negócio de onde está o teu coração, ali também estará o seu tesouro. Tá? Vamos continuar. O texto está falando de ganância. Versículo 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Aqui sim fica claro, sistema. E aí vamos pegar, por que eu não posso amar o sistema do mundo? Porque tudo que há no mundo, ou seja, tudo que há nesse sistema, pode se encaixar em uma dessas 3 categorias. A primeira é o quê? São os prazeres que militam nesta carne decaída.
São os prazeres da carne, que vão desde os prazeres com o próprio estômago aos prazeres mais calientes, vamos dizer assim, da nossa carne. Prazeres da carne, desde o prazer com o conforto e o prazer com o simplesmente desfrutar de coisas. E aí nós lemos bastante sobre isso em Eclesiastes. É lícito desfrutar das coisas que Deus criou neste mundo, mas você não pode se entregar a elas como se elas fossem o alvo final da sua vida, como se esse fosse o objetivo final da sua vida, o objetivo último da sua vida. Isso é concupiscência da carne, quando eu reduzo todas as minhas expectativas a um mero desfrute dos prazeres que podem ser oferecidos debaixo desse sol e sobre essa terra caída. Então eu estou vivendo a concupiscência da carne. Eu estou vivendo tão somente para, uma forma de resumir, viver para os prazeres, é viver tão somente para o meu estômago. Ou como o judeu gostava de dizer, para o meu coração. Só que na hora de falar coração ele colocava a mão aqui. Tá? Concupiscência dos olhos. Aqui é ganância, pura ganância. Cobiça. Dizendo, tudo que há no mundo é o quê? Os prazeres da própria natureza pecaminosa, os prazeres da carne, os desejos, as cobiças dos olhos, é aquilo que você está o tempo inteiro olhando, eu quero. Ou seja, está dizendo, o mundo não passa de uma grande vitrine para dar vazão a todas as suas cobiças. Lembra lá de Tiago? Tiago capítulo 1 ensina como é que acontece o pecado. O pecado acontece de que maneira? Acontece assim: primeiro, a sua cobiça encontra um objeto cobiçado. Ou seja, existe alguma coisa dentro de você, um desejo incontrolável por alguma coisa. E o mundo coloca esta coisa diante de você. Então o que acontece? A sua cobiça enxerga o objeto da cobiça. E aí Tiago diz que quando os dois se encontram, é como uma relação. Eles vão dar a luz a alguém ou a algo. E eles vão dar a luz ao pecado. E o pecado gera a morte. É a mesma coisa que João está dizendo aqui. Tudo que há no mundo é o quê? É a concupiscência dos olhos. É a ganância dos olhos. O que o mundo vai fazer para você o tempo inteiro é colocar diante dos teus olhos aquilo que você, por sua natureza decaída, deseja. Posso dar um exemplo? Aliás, vou dar vários. O que a televisão mais faz, se não colocar diante dos olhos coisas que talvez com o seu olho humano, andando ou apenas olhando para Itapé, você não ia ver. Mas daí a televisão, ela quebra um galho, né? Ela vai e coloca diante de você aquilo que você não vai achar em Itapeva, mas você cobiça. A internet, as redes sociais, as revistas. E às vezes a pessoa fica tão aprisionada a essas coisas que ela deseja, que ela deixa de viver para Deus, para viver tão somente por aquilo que é o objeto da sua cobiça, que não necessariamente está nem perto, né? Naquela época lá, na época de Jesus, precisava estar perto, né, para você ver. Mas na nossa época, veja, o mundo hoje é um playground para a cobiça. É um playground. Você não precisa sair de casa para dar vazão à sua cobiça. Porque os nossos meios de comunicação, especialmente os visuais, eles vão trazer de longe aquilo que você cobiça para bem pertinho de você. E isso, olha, eu não vou fazer as aplicações aqui para a gente não desviar o assunto, mas isso se aplica a todas as áreas da vida. Todas. Desde aquelas que dizem respeito, de novo, à área culinária, ao nosso estômago, passando pelo nosso bolso, e vão até as áreas como, por exemplo, as áreas sexuais. Tentando homens e mulheres, com aquilo que não está perto dos olhos, ali dentro de casa. Mas uma internet, uma televisão pode aproximar e tentar você. O mundo é isso. João está dizendo, tudo que há no mundo é o quê? É prazer da carne pecaminosa. E se você não estiver se satisfazendo, sentindo esse prazer, mas é a cobiça dos olhos, porque vai ser colocado diante de você, para que você deseje, para que você passe a vida inteira desejando.
E o terceiro, ele diz que é a soberba da vida. O que que é? Tudo que o mundo preconiza, tudo que o mundo ensina, tudo que o mundo propõe para você, você se basta. Você é autossuficiente, você pode, você consegue. Você é. Você é. E aí, eu posso começar lá de Gênesis para dizer para cada um de nós que nós não somos. Deus é. Quando Deus apareceu ou falou com Moisés lá na sarça, ele disse: eu sou. E nós nos tornamos. Uma diferença infinita. Deus é, significa o quê? Ele sempre foi o que Ele é. E Ele nunca vai deixar de ser. Porque Deus não se torna nada. Deus sempre é. E nós? Nós nos tornamos. Deus nos tornou alma vivente do pó da terra. Nós nos tornamos inimigos de Deus pela desobediência. Por Cristo Jesus nós nos tornamos reconciliados com Deus. Um dia Deus vai nos glorificar e vai nos tornar perfeitamente santos. A nossa vida é o tempo inteiro se tornando alguma coisa. Nós não somos. A soberba da vida é exatamente dizer para você: não, você é. Você é poderoso, você pode, você consegue, você faz, você é isso, você é aquilo. Essa é a grande tentação do mundo. E não é só do mundo longe de Deus, não. É a tentação do mundo, inclusive do mundo dos crentes. Porque no mundo dos crentes a gente fica o tempo inteiro dizendo: não, mas eu sou, eu posso. Só para provocar vocês. Eu posso até mudar a vontade de Deus. Não pode nada. Nós não podemos nada. Porque nós não somos nada. O que nós somos porque Deus interfere e nos torna alguma coisa. A soberba da vida é isso. É você se achar alguma coisa. Tem até uma terminologia muito popular de falar: ó, fulano se acha. Soberba da vida é isso. É você se achar. Muito bem. Tudo isso tem a ver com o quê? Todos esses três grupos aí são descrições de João a respeito de tudo que há no mundo. Em outras palavras, está dizendo assim: olha, tudo que há no mundo não passa de sórdida ganância. É só isso. O mundo é um lugar como um imã para atrair o seu coração. Porque o seu coração é de Deus. E deve servir a Deus. E o mundo é o lugar que vai tentar tirar de você esse serviço a Deus. Vamos lembrar de Jesus na tentação lá depois dos 40 dias de jejum dele no deserto. O que Satanás propôs para ele? Descedentar os prazeres da carne, ou as necessidades da carne com pão. Tentou a respeito de autossuficiência. Bom, se joga. Você não é o filho de Deus? Então, se joga. Se lança daqui para baixo. Se você é o filho de Deus, a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que não tropece em coisa alguma. Então, se joga daqui. Soberba da vida. Eu sou, eu posso, eu faço. Se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo que há na terra. Soberba é concupiscência dos olhos. É o que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado com isso. Com concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que é o se lançar para ver se ia acontecer alguma coisa. Até o próprio Filho de Deus foi tentado com essas coisas. Agora, o que a ganância faz? A ganância me faz cair em todas essas tentações. Por quê? Porque na nossa ganância nós queremos descedentar todos os desejos da nossa carne. Na nossa ganância nós queremos ter tudo que os nossos olhos enxergam. E na nossa ganância nós queremos ser mais do que nós realmente somos. Então vamos lá, versículo 17. E aí, qual que é a resposta então? Versículo 17, João diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, as suas ganâncias, os seus atrativos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O remédio é o seguinte: olha, contra esse desejo de ganância e contra essas ofertas baratas do mundo,
para os teus olhos, para o seu estômago, para o seu coração, a resposta de Deus é: tudo isso daí é muito breve, é muito passageiro, não passa de um breve pensamento, isso tudo vai passar. Mas Deus é eterno. E aquele que busca a vontade de Deus viverá eternamente. O mundo vai passar. Mas para aquele que teme a Deus, que busca a Deus, que anda segundo a vontade de Deus, que não entrega o seu coração às ganâncias, esse daí tem o quê? Tem a vida eterna. Então, João está dizendo, olha que troca burra. Olha que troca burra. Nem sabe ser ganancioso, né? Podia ser ganancioso do bem. O que seria um ganancioso do bem? Seria, eu quero a eternidade. Então eu vou fazer aquilo que de fato vai me levar para a eternidade. Mas é uma ganância burra. Por quê? Eu quero descedentar a minha carne agora, aqui. Eu quero aquilo que os meus olhos desejam agora, aqui. Eu quero ser alguma coisa aqui. Só que o aqui só dura 70, 80 anos. Depois disso, canseira, enfado. Se subir muito lá, aí sobe, mas fica caquético. Não sabe mais nada, não entende nada, não fala coisa com coisa. Fica dependendo dos outros para tudo. Vale a pena isso? Então você luta nessa vida para ter tudo que o teu estômago, os teus olhos e o teu coração deseja, e não faz mais nada a não ser correr atrás dessas satisfações, e a sua vida passa, e de repente tem uma eternidade pela frente. Não vai acabar nunca. Mas e aí? Bom, aí eu passei a minha vida inteira correndo atrás das coisas deste mundo, e não da vontade de Deus. O que resta para mim? Resta a condenação. Mas não é a condenação por 70, 80 anos. É a condenação eterna. Então, será que valeu a pena essa troca que eu fiz? Será que valeu a pena essa ganância minha? É o que João está dizendo aqui. João diz, olha, não entrega teu coração à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, nem à soberba da vida. Porque esse mundo aqui, ao qual todas essas três coisas estão ligadas, passa muito rápido. Mas o que Deus tem para nós é eterno. Então é melhor eu não conseguir nada aqui, mas ter o meu coração certificado a respeito da eternidade. Porque não dá para fazer comparação entre uma coisa e outra. Paulo diz, as tribulações do tempo presente, lá em Romanos 8,18, ele diz, as tribulações do tempo presente não servem para ser comparadas com a glória que é de ser revelada em nós. Então, não passe a sua vida inteira evitando tribulações, evitando problema, fugindo das dificuldades, como se o grande objetivo da sua vida fosse viver uma vida tranquila, em paz e confortável aqui. Porque o grande conforto que nós devemos desejar é o conforto do céu. A grande prosperidade que eu devo desejar é a prosperidade do céu. A grande alegria que eu devo desejar é a alegria do céu. Enquanto nessa vida eu devo trabalhar arduamente, mas não só por mim. Eu devo trabalhar arduamente neste mundo, primeiramente, para glorificar a Deus com o meu trabalho. Segundo, para ter como ajudar outras pessoas que não têm a mesma condição física que eu tenho. Terceiro, fazer tudo isso, com o coração absolutamente desprendido, de tal maneira que eu tenha consciência e convicção que se Deus um dia quiser tirar isso tudo de mim, eu vou continuar feliz do mesmo jeito. Esse é o inverso de uma vida gananciosa. Agora, voltando lá em Miqueias, o que Deus está dizendo para esse povo? Está dizendo assim, olha, como é que vocês podem dizer que vocês são meu povo, se vocês vão dormir maquinando um jeito de aumentar a propriedade de vocês, tirando do outro que é mais fraco? Como é que vocês podem dizer que vocês são meu povo, se vocês são coniventes com aqueles que roubam, com aqueles que matam? Como é que vocês podem dizer que vocês são meu povo, se o grande objetivo, a grande meta da vida de vocês é prosperidade material e ilícita, inclusive? Vamos pensar de uma forma bem mais macro agora. Vamos pensar de forma bem macro. Como
nós podemos dizer que nós somos, como eu já ouvi várias vezes dizer aqui, a América do Sul, especialmente o Brasil, é o celeiro de missionários do mundo. Aí o mundo inteiro assiste o tempo inteiro reportagem do quê? De corrupção no nosso país, de enriquecimento ilícito. Como é que eu posso dizer que eu sou o celeiro de missionários do mundo, que eu sou um país cristão, e a principal marca desse país, qual que é? Corrupção, ganância. Ganância. Eu vou trazer isso de novo para o micro. Qual será a marca da minha vida? Qual será a marca da minha família, da minha igreja? Será que nós somos marcados como pessoas que têm genuinamente um coração desprendido, que são trabalhadoras, mas não por sorte da ganância, mas são trabalhadoras que fazem com excelência para Deus e estão dispostas a servir o próximo? Essa deveria ser a principal marca nossa. E acredito que de muitos de nós mas acredito que muitos de nós também falhamos, ou todos nós falhamos em algum momento nesse assunto. Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: Deus já disciplinou o povo dele, não apenas uma vez, mas algumas vezes. Exatamente por quê? Por entregar o coração à ganância. E nós devemos receber essa palavra de Deus hoje como um alerta. Deus está dizendo: ai daquele que vive com pura ganância. Aí deixa eu dar algumas expressões práticas de como a gente consegue ser ganancioso. Eu acabo cultivando pela maneira como a gente gosta de se relacionar, o hábito de estar sempre indo comer junto. A gente vai num restaurante com uma turma grande, vai num outro lugar com uma turma grande, uma lanchonete, vai almoçar. Sempre tem um no meio que, quando chega na hora de repartir, fala: não, pô, beleza, vamos repartir. Mas vai deixando todo mundo ir primeiro. Todo mundo ir primeiro, porque todo mundo vai lá e larga um centavinho a mais lá. E o cara de pau vai por último, paga menos e ainda pede a nota fiscal paulista para ele, para poder receber algum imposto de volta. Ah, bobeira. Dá 3, 4 reais. Não é bobeira, é ganância, é estilo de vida. Estilo de vida ganancioso. Quer levar vantagem em tudo. Em sempre levar vantagem. Tá? E a gente tem isso. Tem gente que vive assim. É o cara que vai no banco, ele não pega uma senha só. Ele pega duas. Ele pega uma da fila do caixa especial e pega uma da fila do caixa normal. Aqui andar primeiro eu vou. O que é isso? Não vai ganhar dinheiro, pastor, não é ganância. Quem foi que disse que ganância é só quando tem dinheiro na jogada? Fui almoçar uma vez a convite numa casa, tinham lá uma família reunida, e na família tinha uma filha mais nova que era adolescente na época. Faz bastante tempo isso. E quando veio o almoço, veio uma bandeja assim, com frango assado, mas dourado, maravilhoso, e tinha lá uma coxa que ficou emendada com a sobrecoxa, que era maior, né? Então ela saltava aos olhos, né? Aí todo mundo ficou em pé antes do almoço para orar, né? E sempre o pastor está convidado, o pastor que ora, né? Tá bom, vamos orar. Na hora que eu falei, vamos orar, a menina passou a mão na boca assim: pau, esse é meu, só para ninguém pegar. Uma das coisas mais nojentas e uma das maiores expressões de falta de educação que eu já vi à mesa. O que é isso? Cultura de vida, ganância. Deixa eu garantir o maior pedaço para mim. A ganância não começa lá na vida adulta, não. A ganância começa na infância. Quando a criança não deixa o egocentrismo e o pai ajuda a criança a trazer o egocentrismo junto com ela para a vida adulta. E por aí vai. Eu podia ficar dando aqui uma série de exemplos, mas a gente é assim, né? Então, isso é estilo de vida. E nós temos que tomar cuidado, porque talvez não é nem uma grande fortuna, mas é um estilo de vida ganancioso. Que eu vou em pequenas coisinhas, eu vou demonstrando que eu estou o tempo inteiro tentando levar proveito, enriquecer ilicitamente, tirar alguma coisa que não é minha, fazer proveito de uma vantagem que na realidade eu não tenho. Como se tudo na vida se resumisse ao hoje, ao agora, a um conforto momentâneo, a uma situação ali que você quer resolver agora. Mas a vida é muito mais do que isso. A palavra do Senhor é: ai de ti que pratica a ganância. Então hoje o recado é simples para nós. É esse.
uma vida centrada em Deus, a verdadeira espiritualidade, ela não se expressa numa vida de ganância. Uma vida de ganância é uma vida dupla. É uma vida em que você diz que é cristão e que você está, olha a incoerência, você está vivendo, aguardando a eternidade, mas você põe o pé para fora da igreja, salve-se quem puder, né? Lembra da historinha lá a historinha do leão serve boa. Diz que 2 amigos foram caçar, e daí chegou uma certa altura da noite, eles estão cansados e aí resolveram dormir, né? Então eles armaram lá, então tirou a bota, vestiram pijama, se prepararam para deitar lá na barraca, lá improvisada lá. De repente, aquele rugido de leão. E eles saem desarmados, não sabem nem onde colocar a arma, e está lá o leãozão lá do lado de fora, a onça, sei lá o que era. E imediatamente um amigo calça a bota e começa a amarrar, e o outro fala: viu o que você está fazendo aí, calçando, rapaz, nessa hora, porque a onça ali, nós temos que dar um jeito. Ele falou: não, eu já estou dando um jeito, a onça vai pegar quem ficar para trás. Então ele já estava amarrando o sapato para correr mais rápido que o amigo, né? É esse estilo de vida, eu tenho que levar vantagem o tempo inteiro. Então o ganancioso não é o cara que rouba 1 milhão lá. Aliás, hoje você viu lá uma expressão de ganância: eu vou economizar meu dinheiro com a minha personal trainer, então eu vou contratar, não sei quem acompanhou isso no jornal hoje, mas o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, um dos conselheiros do Tribunal de Contas contratou uma personal trainer por um salário bem baixinho, R$ 9.500 por mês. Só que não era ele que pagava, ele a colocou como assessora dele lá no Tribunal de Contas. Só que na realidade ela era personal trainer, ia lá na casa dele, sei lá, 1 vez por dia ou 3, 4 vezes por semana para treiná-lo. E funcionário do Tribunal de Contas, ou seja, aquele que fiscaliza o que gasta. Ganância, João, ganância. Olha, se o sujeito particularmente com o dinheiro dele quisesse pagar 9 mil para uma personal trainer, é problema dele, né? Possivelmente, né? É lógico que esse dinheiro não foi parar no bolso dela. A ganância é muito maior do que isso. Agora, se ele quisesse pagar 9 mil para ele do bolso dele, que pagasse, mas não com o dinheiro dos outros. E com certeza na metade do caminho levando. E não só a personal, mas deve ter a cozinheira lá contratada também pelo Tribunal de Contas, deve ter um chofer contratado pelo Tribunal de... Deve ter uma porção de funcionário lá, e esse cidadão deve ter brigado com alguém no Tribunal de Contas para alguém entregá-lo, né? Senão esse negócio também não viria à tona, né? Então, o que é isso? É a cultura da ganância. Nós vivemos num mundo assim. Então é tarefa nossa, não só como cristãos, mas também como pais, principalmente como pais, porque nós estamos criando filhos dentro dessa cultura, de fazer uma higiene mental na cabeça deles. E a água para fazer essa higiene mental é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que isso tudo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, e isso tudo vai passar. Mas aquele que persevera na palavra de Deus, esse vai viver eternamente. Essa cidade aqui e essa nação, ela perdeu tudo o que eles tinham. Perderam tudo. Até mesmo, por último, eles perderam a própria identidade deles. Quando os romanos vieram e dominaram a terra, e eles eram judeus, mas viviam numa terra que não queria mais falar hebraico, que a cultura estava sendo encharcada com a cultura dos romanos, dos europeus. Perderam tudo, perderam a identidade deles. Eles recuperaram o país deles quase 20 séculos depois, agora. E ainda assim estão lá numa guerra desgraçada para manter a posse da terra. Isso, exatamente isso que Deus faz com gente que entrega o coração à ganância. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos assim. E se estivermos sendo, que Deus converta o nosso coração. Nos faça lembrar que o que Ele tem para nós na eternidade, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não há palavras que podem descrever o que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, não faça uma troca ridícula dessa, que é trocar o que Deus tem preparado com todo carinho para nós desfrutarmos na eternidade, simplesmente para ter um prazer momentâneo sobre essa terra. Eu quero encerrar fazendo a leitura de Filipenses. Abre aí na sua Bíblia, que eu acho que é uma declaração forte do apóstolo Paulo e que é muito inspiradora para o nosso coração,
quando a gente fala sobre esse assunto, né? O apóstolo Paulo nos fala em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Ele descreve a própria situação dele. E eu quero encerrar esse texto hoje falando sobre isso, ou citando isso, né? Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aconteceram aqui é prisão, viu? Ele estava preso, em cadeias, algemado à guarda pretoriana, ou seja, um soldado, pelo menos 4 ou 6 soldados por dia trocavam turno algemados a ele. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Em resumo, o grande motivo para viver não pode ser as coisas desse mundo, mas o grande motivo para viver deve ser o Evangelho de Cristo Jesus. Porque se eu tirar a proclamação do Evangelho da vida de Paulo, ele diz: olha, o único motivo pelo qual eu ainda me contento de ficar aqui é poder anunciar este Evangelho e ajudar os outros a crescer, porque de resto, o único lucro que nós podemos ter verdadeiramente é morrer, porque aí nós vamos desfrutar daquilo que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Aqui em Filipenses, mesmo depois, Paulo vai dizer assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tá? Por quê? Porque o contentamento de Paulo não dependia da situação, das coisas. O contentamento dele dependia de uma única e exclusiva tarefa: proclamar o Evangelho. Então, até quando prendiam ele a um guarda da guarda pretoriana, ele estava feliz. Por quê? Porque estava ali alguém que não sabia nada de Cristo, e vamos falar de Jesus. E ele falava de Jesus. Irmãos, a nossa vida hoje, século 21, igreja presbiteriana, Itapeva,
está ficando complicada demais, sabe por quê? Porque a gente está inventando muita coisa. Está inventando muita coisa. Quanto mais invencionista da nossa parte, mais complicada fica a vida. A gente quer adivinhar o que os outros estão pensando. A gente quer adivinhar o que os outros estão sentindo. A gente quer reagir a tudo que os outros dizem e pensam. A vida está ficando complicada demais. Deus não nos deixou aqui para sermos psicólogos do mundo. Deus nos deixou aqui para fazer uma única tarefa: proclama o Evangelho. É isso aí, anuncia o Evangelho, ponto final. Faz isso com ações, faz isso com palavras, e resume a isso. Mas a gente está querendo ganhar, a gente quer ganhar a simpatia de todo mundo, a gente quer ser bom com todo mundo, a gente quer ser o juiz de todo mundo, e aí a vida vai ficando cada vez mais complicada, e a gente não aguenta, nenhum ser humano aguenta isso. Eu estava falando esses dias aí para um grupo de pessoas, eu falei assim: olha, nós estamos complicando demais o nosso jeito de viver. Está ficando difícil demais. A gente está colocando coisas grandes demais para nós, né? Eu lembro daquele cântico que eu gosto muito, é um cântico antigo, né? Que o autor faz uma declaração como se fosse Deus dizendo, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A gente precisava descansar mais em Deus, cumprir a tarefa que é a que Ele nos deu, e o resto é com Ele. Mas a gente está querendo coisas demais, a gente quer ter demais, quer ser demais, quer fazer demais, e a gente está se arrebentando tudo. Não tem mais paciência com ninguém, a gente está o tempo inteiro cansado, o tempo inteiro sufocado, e isso não está funcionando, não tá dando certo. O melhor é viver a simplicidade, sem ganância, um coração no céu, com os pés na terra e com a boca cheia de Jesus. Esse é o desafio para nós e o alerta lá de Miqueias para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude com simplicidade, com aquela mesma simplicidade de uma criança que ouve uma exortação de seu pai e, ó Deus, entende que a tarefa única da vida dela é obedecer aquilo. Que o Senhor também nos ajude a ouvir cada porção da tua palavra, lê-la, aprender com o teu Espírito que nos ilumina para entender o que a tua palavra diz, e que nós, ó Deus, coloquemos como objetivo da nossa vida simplesmente obedecer aquilo que o Senhor colocou para nós. Portanto, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a lutar contra essa natureza pecaminosa e má, contra o nosso coração, ó Deus, ganancioso, contra os nossos olhos cheios de cobiça, contra, ó Deus, a nossa mente soberba. Ajude-nos, ó Deus, a tirar os nossos olhos do mundo, a nossa mente, ó Deus, da soberba, e a nossa carne, ó Deus, das coisas. E ajude-nos, ó Deus, a entender que o maior patrimônio que nós podemos ter, almejar, é aquele que o Senhor nos dá por graça, e Ele está lá no céu, Ele não está aqui nessa terra. Então, ó Deus, ajude-nos a viver por fé, olhando para o Senhor, olhando, ó Deus, para a eternidade, e não entregando o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente, às loucuras deste mundo que faz tudo, que passa por cima de tudo e de todos para ter alguma coisa. Nos livre disso, ó Deus. Desde aquelas pequenas ganâncias em coisas insignificantes à mesa na hora da refeição, quanto aquelas ganâncias terríveis e grandes, ó Deus, que nos levam a negociar princípios, valores, trair pessoas, se corromper e corromper outros para querer, para ter alguma coisa. Nos livra disso, ó Deus. Livra a tua igreja destas coisas. Que o Senhor nos permita, ó Deus, nos arrepender e mudar de vida antes que o Senhor faça o mesmo que o Senhor fez com Israel. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de passar pela miséria que esse povo teve que passar para aprender que com o Senhor não se brinca. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Queremos viver uma espiritualidade sadia, verdadeira, centrada na tua palavra. Nós sozinhos não vamos conseguir. Por isso, ó Deus, nós estamos orando e pedindo que o Senhor, pelo teu Espírito, nos dirija e nos ajude, ó Deus, a viver de acordo com a tua palavra. Pedimos isso e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém.